Vereador de primeira viagem, primeiro mandato, aqui, em outra conversa, ele me desautorizou. E hoje eu vou voltar em encrenca com ele de novo. Porque, segundo as más línguas, os xismos, diziam até o primeiro momento que ele vinha despontando como um promissor pré-candidato a 2024, quiçá 2025, ser aí o representante do PT no Poder Legislativo. Agora já tem sombra, até aquele dia não tinha sombra nenhuma. Mas, de acordo com o seu posicionamento, ele não me autorizou, disse que não queria, eu comprei uma camiseta, ele me fez jogar a camiseta fora, mas enfim, é alguém que eu admiro de longa data também, já enquanto diretor escolar na Aresmi Tavares. Ele tem um trabalho espetacular, mas eu também tenho. Pouca gente sabe que a primeira pintura do Aresmi eu fiz. Eu trabalhei de empreiteira, né? Finado Carlos Chave, a empreiteira é o Ulisses Gonzalez, da Cristal, e eu trabalhei, pintei a escola, criação, não quero errar aqui, mas do ex-prefeito Cláudio Fernando Braia Pereira Ubatá. E eu fui funcionário, pintei a escola. Eu tenho um dedinho lá, ninguém lembra mais até, mas eu quero só salientar que ele também já chegou muito bem no Poder Legislativo. Uma identidade própria, alguém que afronta sistematicamente a situação com contundência verbal, articulação política e, sobretudo, conhecimento, não apenas pelo cargo que exerce na profissão que é secundária ou primeira, que é como professor, como educador, mas, sobretudo, pela agilidade que tem demonstrado no posicionamento. Sistematicamente ele coloca um relatório do que seu mandato faz, sistematicamente a cada sessão, não deixa passar em branco uma única palavra que porventura passe despercebida ou mal colocada, mas eu ainda quero crer que ele pode sim suscitar voos maiores. Ele diz que não, mas vamos chegar, porque eu vou conversar com o ex-secretário da mesa diretora do Poder Legislativo, hoje membro das duas comissões, professor Maurício Roque Silva de Freitas, ou simplesmente professor Maurício, agora que o cachê chegou. E o nosso ouvidor. É o ouvidor do Poder Legislativo. Prazer em recebê-lo, muito obrigado, fique à vontade, aqui por gentileza. Fique bem pertinho do Carlinhos para que a gente possa conversar um pouquinho. Boa noite, Agilson. O Carlinhos me mentiu. Boa noite, nossos companheiros e companheiras de bancada, a equipe da Rádio TV Web Status, a todos que nos assistem nesse momento. É um prazer muito grande retornar aqui, Agilson, juntamente com a bancada do Partido dos Trabalhadores, para conversar um pouquinho com a nossa comunidade sobre a atuação desse ano de 2021 e algumas atividades do ano de 2022. E ser imparcial no seu ato de ser oposição, isso é possível? Olha, Gilson, eu acredito que sim, eu tenho a convicção que sim. Nós, desde que assumimos essa importante responsabilidade de representar a comunidade de Santa Vitória do Palmar, claro que não somos parte do bloco de situação do partido que hoje atualmente está no Executivo Municipal, mas se nós analisarmos os trabalhos da Câmara de Vereadores, por exemplo, as comissões são compostas por todas as representatividades, são mistas, né? Os trabalhos realizados no dia a dia da Câmara, nós envolvemos diversas bancadas, né? Nós temos o nosso posicionamento enquanto projeto que nós temos para a sociedade, as prioridades do Partido dos Trabalhadores, procuramos ao longo do nosso trabalho trazer elementos que nos caracterizem como tal, como uma bancada do Partido dos Trabalhadores, e assim nós conseguimos, acredito que, acompanhar os pré-requisitos que tu selecionasse aí. Nós, ao longo desse praticamente 1 ano e 3 meses, trouxemos quase 3 milhões de reais de emendas parlamentares. Quero chegar nesse ponto um pouquinho posterior. Eu ainda quero essa prestação de serviço, se é possível, porque claro que eu vou judiar um pouquinho de Vossa Excelência, para que nós consigamos passar para as pessoas, principalmente para quem está nos assistindo, e posteriormente, se é possível ou não ter uma oposição com capacidade de fiscalização, que é uma das atividades afins, talvez a principal, ser responsável e, sobretudo, ser imparcial.
Vossa Excelência disse que sim, é possível, e estão trabalhando para que consigam fazer isso, correto? O importante, Agilson, é nós termos um projeto para a cidade. Uhum. Eu acredito que a oposição inteligente, a oposição que engloba esses 3 requisitos que tu colocou, ela tem que ter um posicionamento para a cidade. Olha, nós pensamos a saúde assim, com os recursos que a gente tem hoje no município, nós faríamos assim. Na educação, nós pensamos assim, nós temos um projeto para a cidade. Eu penso que o papel da fiscalização ele é importante, eu penso que o papel da participação de todas as atividades dentro da Câmara, né, as atividades do Legislativo são importantes, mas o principal que nós temos que ter é um projeto para a cidade. Qual é a cidade que nós queremos, para o presente e para o futuro? Vossa Excelência, enquanto ouvidor do poder Legislativo, tem a mesma percepção enquanto legislador do que enquanto vereador de oposição? Agilson, é importante deixar claro para a comunidade que o ato de realizar uma CPI é uma decisão política. Apesar de naquele momento estar como secretário da casa, nós participávamos de discussões, de debates com a bancada da oposição e até mesmo com a situação, com o líder do governo, nosso colega vereador Christian, e é uma decisão política da abertura ou não. Existem várias formas da gente solicitar as informações, a gente pode pedir um pedido de explicações, solicitar informações, e a CPI nos dá um pouco mais de poder. Temos o poder de convocar, né? Temos o poder de fazer outras ações que não são possibilitadas através dos pedidos de informação e de providência. Então, nesse sentido, é bom deixar claro para a comunidade isso, é uma decisão política. Quando a presidente, naquele momento, a vereadora Viviane, já relatou tudo que aconteceu durante a condução dos trabalhos, naquele momento, o bloco, juntamente com os vereadores também que estavam na comissão, decidiram por arquivar. Foi isso que aconteceu. Assim, mas como vereador num posicionamento da tão polêmica reposição salarial do magistério e do funcionalismo público. Não, Agilson, aquele dia eu fiz uma referência a algumas falas que chegaram até mim, através do meu gabinete, né? Onde algumas pessoas relataram que eu e a bancada do Partido dos Trabalhadores seria contra a reposição em detrimento do não cumprimento da lei do piso do Nacional do Magistério. O nosso entendimento foi de explicar e conversar com a comunidade para elucidar os fatos, né, Gilson? Porque nós tivemos um decreto do presidente da República lá no mês de janeiro, ainda no fim do mês de janeiro, que concede 33%, um pouco mais, de aumento no piso nacional do magistério. Essa discussão foi realizada lá em Brasília. Nós temos um plano de carreira aqui, que foi criado no ano de 2010, para complementar uma lei federal, né, que criou o Plano Nacional de Educação, onde esse Plano Nacional de Educação ele estabelece 20 metas para o Brasil desenvolver uma educação a nível nacional, né? A nossa educação brasileira é marcada por descontinuidades. A cada projeto político que assume o poder da nação, transforma a educação. Então, esse projeto lá de 2010, ele tinha o objetivo de criar uma continuidade e de dar mais autonomia aos estados e municípios. Então, ele cria o Plano Nacional de Educação. São 20 metas. Entre duas metas existentes é a valorização do profissional da educação e a outra meta é a criação dos planos de carreira. Então, uma meta estabelece o piso e a outra estabelece o plano de carreira. O que é o plano de carreira? O professor, ele começa com o nível médio, professor de magistério. Foi uma realidade muito expressiva no nosso país, né? Nós aqui em Santa Vitória, até o ano de 2010, quando foi instituído o plano, tinham muitos professores ainda nessa condição. Então, o piso nacional do magistério lá em 2010 dizia o quê? E diz até hoje. Nenhum professor do Brasil pode ganhar menos que o piso. Então, naquele momento, quando chegou o valor do piso em Santa Vitória, nós, através de uma ampla discussão com as escolas, com as comunidades escolares, criamos o plano de carreira para adequação à lei federal. Era necessário que o município adequasse. Alguns entes políticos dizem que aquilo, na época, a professora Maria Ilma
enquanto secretária, fez para se capitalizar politicamente, é uma mentira. Porque, na verdade, ela estava adequando o município às metas e às leis federais. A partir daí, nesse conjunto de ações, o plano de carreira dizia o quê? Que nenhum professor poderia ganhar menos que o piso. Então, nós tínhamos professores com ensino médio, magistério, professores com graduação, professores com mestrado na rede. Como se estabelece isso? Então ficou estabelecido que o professor com ensino médio receberia o piso, magistério, o professor com graduação receber 20% a mais, com pós-graduação 10% a mais, com mestrado 10% e doutorado 10%, acumulativo. Então essa foi a criação do plano de carreira, com o dia de hora atividade, para o professor planejar, com outras questões como os FGs, de direção e coordenação, tudo isso dentro de uma lei municipal. Então, quando o piso lá em Brasília recebe o aumento de 33%, nós acordamos, Agilson, e olhamos as nossas redes sociais, os jornais, e vimos, olha, o presidente da República, através de um decreto, vale lembrar, concedeu os 33,23% de aumento no piso. Assim como nós acordamos diariamente e vimos que a gasolina subiu, a cesta básica subiu. Então não é o prefeito aqui que vai determinar isso, né? Foi dado lá em Brasília. Então a nossa lei diz que é o piso e as incidências. Bueno, num ato supostamente, né? Como é que eu posso classificar? Supostamente político, né? O Poder Executivo diz que pegou esses 33% e dividiu para todas as categorias. Eu até solicitei, por escrito, pedido de explicações de qual a relação que existe entre o aumento dado no piso nacional, a reposição que foi conduzida a todos os outros demais servidores. O nosso entendimento da nossa bancada, quero deixar claro que nós discutimos todos os assuntos entre a bancada, claro que todos nós temos os nossos posicionamentos, mas nós temos aqui 3 servidores de carreira da Prefeitura Municipal de Santa Vitória, uma ex-servidora. Então nós temos a clareza das decisões, das políticas públicas que nós devemos realizar. E jamais, em nenhum momento, nenhum de nós, da nossa bancada, posso te dizer, a Gilson foi contra a reposição salarial. Silêncio até então disse que daria 300 mil, alguma coisa nesse sentido, junto aos seus representantes parlamentares, deputado estadual, federal, alguma coisa nesse sentido. Posteriormente, eu lembro do governo sistematicamente cobrando de Vossa Excelência esta palavra que o senhor tinha manifestado no Poder Legislativo. Em que pese se dá essa atuação enquanto parlamentar, para que se depois o senhor discorra do quanto o senhor passou nesse compromisso de palavra e que posteriormente o senhor continuou trazendo para o município, não apenas do que tinha se compromissado? Bom, Gilson, é muito importante tu colocar esse assunto, né? Para nós esclarecermos mais uma vez para a comunidade, né? Nós temos o espaço da Câmara de Vereadores, das sessões ordinárias, e o nosso tempo ele é muito pequeno, são 5 minutos que nós temos de forma regimental para discorrer sobre o trabalho da semana, sobre os assuntos polêmicos do dia a dia. Eu vou trazer alguns pontos para fazer uma reflexão, tá? Eu não vou colocar a minha posição, eu vou colocar os pontos para que nós, aqui no coletivo, possamos fazer análise. Primeiramente, o vereador ele tem imunidade de fala, de pensamento e de voto. É constitucional. E o atual prefeito foi vereador, sabe disso. No segundo momento, Agilson, eles ganharam o processo. A grande maioria votou a favor da compra da casa. E eu, naquele momento, enquanto a sessão rolava, eu conversei com o assessor, um deputado federal, tá? E ele se comprometeu, ele disse, não, Maurício, pode desbancar. Se for feito um posto novo, lá naquela comunidade, nós temos um trabalho já na comunidade, inclusive a Escola Aresmi Tavares, que eu fui diretor durante 13 anos, foi uma emenda parlamentar do deputado Henrique Fontana, né? As políticas públicas daquele bairro, grande maioria delas foram realizadas no governo do Partido dos Trabalhadores. Posso citar as inúmeras casas populares que temos lá, e hoje se comemora a regularização de terreno como política habitacional para o município, e o Partido dos Trabalhadores entregou quase 500 casas populares do programa Minha Casa Minha Vida. E naquele momento eu afirmei e banquei, sim.
E nos tomou de surpresa um ofício do Poder Executivo solicitando esse valor, já que ele já havia vencido. Ele ganhou o processo de compra da casa. Os vereadores, por maioria, deram consentimento para que ele comprasse a casa. Então, duas coisas suscitam daí. Primeiro momento, ele não precisava solicitar emenda porque ele disse que ia comprar a casa. Quando ele resolve voltar atrás, a gente sabe, Gilson, os prazos legais da emenda. A emenda de 2022 ela vai se construir em outubro. Eles sabem porque eles recebem emendas do MDB, do PSDB. Então, foi tudo de acordo com o processo legal. O deputado não poderia se comprometer sem saber qual é o valor que ele tem de orçamento. E, Gilson, uma coisa que o PT é diferenciado, e eu não tenho medo de dizer, todos os recursos que chegam para nós são discutidos dentro da bancada. O senhor jamais ouviu falar, este vereador, a vereadora Vivi, o vereador Tilila, esse recurso foi eu que trouxe. Os recursos, olha, pode contar a partir de mim, da vereadora Vivi, do vereador Carlinhos, do vereador Tilila, mas todos os recursos que chegam até Santa Vitória do Palmar são discutidos com a bancada e principalmente com a nossa base, Gilson. Então, naquele momento, nós, apesar de não respondermos o ofício, porque eles é que têm que nos responder, nós tínhamos o compromisso, inclusive pagamos mais do que os 200, do que os 300. Entregamos 400 mil de emenda do deputado federal Henrique Fontana, o vereador presidente Tilila destinou 200 mil como sugestão de devolução do 12º. Eu, através das impositivas, vou te pedir licença para falar, disseste que as impositivas são no próximo programa, destinei 20 mil reais de impositivas para compra de equipamentos para este posto, porque eu tenho um compromisso com a comunidade dos Pinhos. Fui diretor da Escola Leslie Tavares durante 13 anos e continuo trabalhando lá, então eu sei bem o que eu falei aquele dia, eu conheço a realidade daquele bairro e as necessidades daquele bairro, e eu naquele momento, Gilson, não admitia que fosse comprada uma casa num terreno aproximadamente 10 por 30, 10 por 20, 25, para um posto, para uma comunidade do tamanho da bairro Pinhos, Vila Rodrigues e Vila Nova. Então foi por isso que naquele momento eu banquei meu voto contrário à compra da casa. Nós tivemos mais uma emenda de 259 mil do deputado Henrique Fontana para a construção de um auditório na Escola Leslie Tavares. Como nós explanamos aqui, nós trabalhamos dentro de um projeto de cidade, e a Escola Leslie Tavares, não por eu trabalhar nela, mas é uma escola que atende com a jornada ampliada, a Escola Osmarino... Turno em reverso, É isso. A Escola Osmarino já havia recebido essa emenda de 280 e o deputado federal Henrique Fontana destinou essa de 259 para a construção de um auditório, que vai servir para atender os alunos do turno inverso. 1 milhão e 100 aí até agora. 250 para a pracinha em frente à escola. Isso, depois 250 mil para aquela praça em frente à escola, ao lado da EMEI. Isso marca aquilo que eu já disse anteriormente, de diversas ações que o Partido dos Trabalhadores realizou no bairro Pinhos. Nós temos 400 mil reais do deputado federal Elvino Bongás, numa articulação que ele realizou para aquisição de um caminhão. Nós conversamos com o secretário seu Wilson, na presença da vereadora Vivier, e ele disse... Wilson Correia, secretário da Agricultura. Ele disse que no momento os tratores ele estava ok, e a necessidade da secretaria naquele momento era um caminhão para contribuir com o pequeno agricultor, para levar insumos, para retirar a produção de determinados agricultores familiares. Também o nosso deputado federal, Elvino Bongás, destinou 200 mil reais para a aquisição de um veículo para a Secretaria de Saúde adaptado, para poder carregar cadeirantes e pessoas com dificuldade de mobilidade. Nós temos também uma emenda do Bongás de 250 mil para o calçamento aqui da Coxilha, uma construção que começou com a vereadora Cátia Duarte. Aquela avenidinha que tem ali? Isso, frente à é creche. o calçamento da Coxilha. Em frente, a 1º de março é a travessa entre a... Sim, em frente à creche. Isso, depois nós tivemos também do senador Paulo Paim 105 mil reais para aquisição de um veículo para a saúde. Então até nós conversamos com o executivo e destinamos os 200 do Bongás e os 100 do Paim para a compra não de um carro adaptado, e sim de um micro-ônibus adaptado, que vai carregar um maior número de
de pacientes e além da vaga para o cadeirante ou a pessoa com dificuldade de mobilidade. Em torno de 2.250.000 até agora, pelo que eu pude mais ou menos A dessa quadra soma. do Aresmin não tem nada? A quadra foi anterior ao nosso mandato, eu não sei se... Quanto deu aí, Adilson? 2.250.000. Mais os 400 mil para o posto de saúde, que o Henrique Fontana mandou. Isto empenhado em 2023 ou alguma vez? Não, 21 e 22. 21 e 22. Isso já está no plano de execução para o prefeito começar. Alguns até nós já passamos na Câmara. Uhum. Aí a Vivi vai falar das duas emendas da Maria do Rosário Muito também. bem. Maurício? Bom, regular ou ruim e por quê? Olha, Gilson, eu vou te ser muito sincero, assim. Quando a gente analisa uma determinada situação, a gente precisa de comparativos. É impossível eu fazer uma avaliação bom, ruim, regular, péssimo, sem comparar. Penso que a comparação ela é necessária para o estágio que a gente quer chegar, para o tipo de cidade que a gente quer ter, né, o tipo de diálogo que a gente quer ter com a nossa comunidade. Eu acredito que, na grande maioria das pastas, nós ainda estamos num caso regular, como citaram os colegas aqui, mas existem algumas situações, como a saúde, por exemplo, e aqui eu não quero me referir a médicos, a enfermeiros, eu quero me referir à estrutura, que é muito deficitária. Nós recebemos diariamente, Agilson, pessoas, né, solicitando alguma situação. A comunicação a gente acredita que é péssima. Né? A comunicação da prefeitura eu considero péssima. Há poucos dias eu tive uma reclamação de uma pessoa que me disse que agora, para determinados assuntos, tem que procurar uma pessoa específica dentro da Secretaria da Saúde, que ela é que vai determinar se avança ou não avança. Então, claro que a gente tem muita responsabilidade quando fala, né, Gilson? A gente procura ouvir a comunidade, a gente faz os questionamentos, como disse o vereador Tilila, de uma forma responsável, jamais fazer a política com o fígado, mas a gente percebe que existe muita carência, né? Existe muita necessidade das pessoas de ter um melhor diálogo com as secretarias do Poder Executivo. Eu, essa semana, passei por uma situação onde nós tínhamos uma reunião marcada pelo sindicato, com todos os trabalhadores de educação, na quarta-feira, às 9 horas. Essa reunião já estava marcada há mais de 10 dias. E o Poder Executivo marcou uma reunião da disciplina que eu dou aula, Geografia. Marcou a reunião na terça ao meio-dia, para a quarta às 9 da manhã, por coincidência, no mesmo horário dessa audiência pública, sem oficiar as escolas, simplesmente por uma mensagem de WhatsApp. Então, acho que a gente tem que ter muita responsabilidade. Assim como o Executivo muitas vezes cobra da oposição responsabilidade nas falas, nos argumentos, nos documentos, quando apresentamos, nós temos que cobrar do Executivo porque eles são o órgão executor. Então, se nós compararmos, eu gosto de deixar sempre a comunidade fazer esse exercício de comparação. O Partido dos Trabalhadores de Santa Vitória, Gilson, eu posso falar com muita propriedade porque eu não ocupei cargo público. Partido dos Trabalhadores. Fui eleito diretor de escola, depois fui reeleito diretor de escola e acompanhei. E eu tenho certeza que na minha área de educação trouxemos escolas de educação integral com turno inverso, participamos dos programas Mais Educação, trouxemos a universidade pública para Santa Vitória, diversas pós-graduações para os professores se qualificarem. Então, foi implantado o Refeisul. Então foram várias políticas públicas que acompanhavam uma ideia de país e uma ideia de cidade, para onde nós queríamos ir. Com o protagonismo das pessoas, com o diálogo com os sujeitos. E hoje a própria narrativa que o Poder Executivo usa é de que existe, supostamente, na minha opinião, 6, 10 pensadores que pensam a cidade, fazem o exercício, e nós ficamos nesse limbo, assim, nessa deriva. Só para que cada um mostre um pouquinho do seu trabalho. Vereador Maurício? Pois bem, Gilson, vou citar, é bom informar para as pessoas que estão nos assistindo que as emendas impositivas elas fazem parte do orçamento do município. Né? A lei nos permite que façamos algumas indicações dentro de um percentual igualitário para todos os vereadores, né?
sendo que 50% desse recurso é destinado para a saúde, para as ações de saúde, e 50% livre. Então vou te citar apenas duas, num outro momento eu posso abordar cada uma delas, mas gostaria de dizer da importância dessa construção que a gente faz aqui também, porque, vou te dar um exemplo, Gilson, os vereadores da situação, eles conseguem transitar mais no governo. Daqui a pouco eles podem solicitar alguma coisa para uma escola, para um posto de saúde internamente. Não necessitam de utilizar essa ferramenta da emenda impositiva para realizar tal ação. Então eu vou te citar duas, né? Uma emenda impositiva do valor de R$10.000 para a Escola Maria Rames, para colocação de piso em salas de aula, né? Foi uma construção com o diretor Mário Raul, onde nós vimos a necessidade daquela escola e resolvemos colocar essa emenda lá. Também para EMEI Jacinto, até a colega Vivi também disponibilizou uma emenda para aquela EMEI. Nós estamos trabalhando em cima de uma emenda parlamentar também, com a deputada Maria do Rosário para essa EMEI no futuro, né? E na área da saúde, como eu havia dito anteriormente, eu destinei R$20.000 para a compra de materiais para o Poço dos Pinhos, por essa identificação que eu tenho com a comunidade. Destinei R$25.000 para o atendimento da Santa Casa, que atende a todos os nossos munícipes, ainda os munícipes do Chuí. E R$10.000, em concordância com o amigo Tililo e com o vereador Leonardo Castilhos, que tem um trabalho na área da causa animal, a qual a minha esposa sempre que possível contribui. Nós destinamos R$10.000 para a ONG Amigo dos Animais. Muito bem, muito obrigado. Vereador Maurício? Bom, gostaria de agradecer a Gilson a oportunidade, né? Eu fico muito feliz de ver assim a tua equipe, né? Ver os meninos envolvidos. Toda vez que eu venho aqui, me traz uma alegria muito grande ver esses jovens comprometidos, né? E é isso que a gente pensa para a nossa cidade, né? Eu costumo dizer que eu sou professor, estou vereador até o final do ano de 2024, né? Possivelmente o partido terá outros nomes para a Câmara de Vereadores, terá outros nomes talvez para concorrer ao Poder Executivo. O meu foco, Gilson, é cumprir esse meu período de 4 anos da melhor forma possível, sempre estimulando o bom debate como oposição e internamente sempre disposto ao diálogo, né, e a tentar construir políticas públicas que fiquem para a cidade. Se ao final do nosso mandato nós conseguirmos sair de cabeça erguida, né, e com um trabalho deixado para a comunidade, com aquele legado, quando a gente sai e fica para a comunidade, eu penso que será uma alegria muito grande, né? Então, quando nós aceitamos esse desafio de colocar o nome à disposição, nós sabíamos do tamanho dessa responsabilidade, continuamos dialogando com a nossa base, continuamos dialogando internamente e sempre estaremos dispostos ao bom debate. A tia Gilson, em especial, eu te dou os parabéns por sempre proporcionar, não são muitos dias que eu tenho livres, né, em função do meu trabalho como professor, mas eu percebo que tu dá oportunidade para todos aqui. Infelizmente nós temos alguns veículos de informação da cidade que não dão, né? E tu dá oportunidade a todos. Eu te parabenizo, assim, às terças-feiras sempre pode tu estás na Câmara. Então o teu trabalho para a nossa comunidade é muito esclarecedor e dá um ponto de partida para a cidade também que tu quer, como cidadão. A cidade da informação, a cidade onde os agentes públicos estão dispostos a conversar com a comunidade. Muito obrigado, Gilson, pela oportunidade. Quem agradece sou eu. Em todos. Uma ótima noite e até quarta-feira, se assim Deus nos permitir. Boa noite!